Pode. Ok. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja. Aleluia. A paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes da Rádio Difusora da Paz. Nós estamos aqui começando mais um programa, o teu programa de todos os domingos. Programa esse chamado Revelação, na direção da apóstola Mara, que faz parte do Ministério Estrela da Manhã. Nós estamos começando, esse é o nosso segundo programa do ano, né, missionária Clarice? Sim. Estamos cheios da presença do Senhor, cheios da unção do reino dos céus, para aqui apregoar boa palavra, as boas novas do Senhor Jesus, já que nós estamos começando um ano novo, né? Amém. Esse é o segundo domingo. Sim. Aqui deste começo de um novo ciclo, Amém. Né? Desse ciclo que começamos no ano de 2023. Amém. Muitas coisas aconteceram no ano de 2022 e eu tenho certeza que acontecerá muito mais para a glória de Deus a este ano, porque nós estamos no ano profético, ano de vitória, ano de viver promessas do Senhor Jesus, promessas de Deus. Então não desanime, o ano está só começando. Amém. E as promessas já estão aí há muito tempo, Amém. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Daquilo que ele tem prometido ao povo dele aqui na terra. Amém. A paz do Senhor Jesus, missionária. A paz do Senhor Jesus, a paz amados, sejam bem-vindos. Já um feliz ano novo aí para os nossos todos, irmãos, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Feliz ano aí para todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou profetizando. Eu profetizo, porque Deus disse que era que a gente tinha que ser como Ezequiel, naquele vale de Osseco. Porque muitas das vezes tem pessoas aí que não estão acreditando mais em nada, né, né Vanessa? A paz, Vanessa. Acorda, mulher. Ô, Glória. A paz. Amém. Abençoe. Deus abençoe. Amém. Paz. Amém, meu amor. Desculpa. É que tanta gente me mandou. Até ontem me mandaram. Ai, esqueci de falar. Ninguém me avisou que era seu aniversário. Mas eu falei, meu amor, todo dia é dia de aniversário. Fala aí pra mim se não é. Todo dia a gente nasce, minha filha. Todo dia a gente comemora um nascimento, uma data de aniversário, por causa da misericórdia de Deus. Então, não foi por isso que eu vou ficar brava, não é verdade? Nem você, né? Eu creio, meu amor. Deus gosta desses. Deus escolheu esses que têm um coração bom e aquebrantado. Não é verdade? Tá bom, meu amor. A menina me mandou ontem, a Paula, eu já falei, minha filha, pelo amor de Deus, não fique triste por isso. Nossa, mas ninguém me avisou. Interessa não, meu amor. O que importa é que nós estamos em aliança, né, em unidade para com Cristo, né? Isso é o de menos. Não é verdade? Essa é bom que a senhora nasceu justamente no começo do ano, né? Pois é. Ciclo novo. Aleluia. Olha que data linda que Jesus foi escolher para mim. Mas eu acho que a minha mãe não gostou muito, não. Da minha mãe, né, tadinha? A dores do parto. Que dó da minha mãe. Mas aí, qual horário que a senhora nasceu? Na madrugada. Foi já da virada mesmo. Meu Deus. E ainda tirada por parteira, ó. Meu Deus do céu. Aquelas que minha mãe ainda morava na Bahia, né? E uma cidadezinha muito pouco evoluída, vamos dizer assim, e não tinha médico e tinha parteiras, né? Naquela época era assim, né? Na época do meu pai também. Então. Ele foi feito com parteira também. Mas o que é bom disso tudo é a data, né? Porque se fecha um livro, né? Uma página Bem nasceu naquela determinada hora. mas bem no momento exato que deveria. Tô nascendo de todo jeito. Isso, ó. Deixo tudo para trás o que é velho. E vou começar novo. E começa tudo novo.
Chegou chegando. E já deu uma opção para minha mãe também de viver o novo, porque, poxa vida, 9 meses gerando, né? Pensa bem, o problema que ela teve na gravidez e aguentar todo esse peso, né? Da gestação e aquela fadiga, né? Incômodo, né? De aguentar um barrigão de 9 meses aí, e logo em seguida virou o ano e falou, vou tirar esse problema aí da sua... Sai logo daí, porque já tá na hora de você nascer pra mim. Aleluia. Meu filhão também nasceu de virada, pô. É? Olha. Nasceu no dia 31, às 22h45. É verdade, que nós até ligamos pra ele, né? Olha que Beijo, benção. filho. Te amo. Ele foi do dia 31 de janeiro. Isso, Olha na só. viradinha. Virada também. Mas o dela ainda Quanto? 20 anos, né? 21? Fez 20 anos. 20 anos, é. 20 anos. um pouquinho antes. Né? Foi. Eu fui já no meio da madrugada já. Foi. Mas foi lindo demais. Minha mãe, meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Hoje ela tá lá na Bahia. Tá lá visitando depois de uns anos que ela deixou de ir lá. E aí ela resolveu ir esse ano, porque pegou férias. E aí eu falei, mamãe, vai lá, meu amor, vai. Vai lá voltar a relembrar, né? Sim. Das origens, das pessoas que estão lá. Os parentes, né? As parentelas e amigos que ela deixou lá. E logo ela já está de volta aí para começar tudo de novo, né? Mas quando a gente diz começar tudo de novo, é de uma nova forma, né? Gostaria de dar paz ao pastor Valdemar, também que está aqui com a gente, paz, nos Senhor ajudando Jesus a todos. A paz. na boa obra do Senhor Jesus aqui. Começando esse programa efetivamente, exclusivamente, falando de arrependimento, né? Porque tudo começa, né, Vanessa? Sim. Quando tudo começa na nossa vida, numa caminhada, numa jornada com Jesus, começa, o princípio é o arrependimento. Amém. Né? Verdade. Ninguém consegue ver a Cristo, a Deus, né? Se não se arrepender antes, né? E hoje, como sempre, né? O pastor Valdegene já confirmou, né, a palavra aqui, que a gente já estava, Deus já tinha ministrado no meu coração. E dá paz também, já no ensejo aí, né? Paz do pastor Valdegene. Louva a Deus porque a gente está aqui mais um ano, né? Começando mais um ano aqui, fazendo a boa obra e tendo aí a liberação dele como presidente aqui da Rádio Difusora da Paz, como presidente do ministério, agregados aí também a Vanessa e a Valesca junto com ele, né? Que tem defendido aí a obra do Senhor, as forças, né? Ganhando o reino às forças, né? Mas Jesus, ele enfatiza lá, em uma das passagens, quem diria que seria fácil? Quem te disse, né? Sim. Que seria Verdade. fácil. Porque tudo que a gente conquista para o reino de Deus não é tão simples assim. Sim, sim. Exige da gente um sacrifício, Exatamente. exige da gente renúncia, Sim. exige da gente um tempo, Sim. exige da gente uma retidão. São tantas coisas que a gente tem que observar para que a gente possa estar realmente inserido nesta obra, nesta promessa de Deus, né? Sim. Que primeiro veio do arrependimento dos nossos pecados, o reconhecimento de que nós estávamos no erro e de repente perceber que a vida da gente não era mais para estar do jeito que estava outrora, né? Sim. Vivendo as vontades da nossa carne, vivendo da vontade do mundo. Sim. E de repente Deus nos alerta, olha só, eu estou te dando uma nova chance, um novo caminho para que você seja feliz, né? Aleluia. E no meio desse caminho aí, Jesus me fez encontrar com a Rádio Difusora da Paz, Jesus me fez encontrar com a Vanessa, com a Valesca, né, com o pastor Valdegene, e é bênção para o meu ministério, né? Porque se Deus tinha preparado lá atrás algo do departamento do Ministério Estrela da Manhã, que é o departamento de comunicação, ele escolheu logo a Rádio Difusora da Paz. Tá vendo, Vanessa? Para a gente fazer essa aliança, essa conexão, né? De estarmos aí fazendo a obra. Por quê? Por que Deus fala dessa forma? Porque ele reúne pessoas que são fiéis a Ele, né? Que têm temor a Ele. Ele reúne para que essa reunião, essa aliança, ela se fortaleça, né? E esteja exatidão naquilo que Deus quer desempenhar e desenvolver através da nossa vida. Amém. Na verdade, a gente estava falando que só permanece aqueles que realmente Deus escolhe. Isso. Permanece de verdade. E ao longo dos
A pessoa tenta, mas só que quando Deus fala, não, aqui não, não é você não, porque a pessoa não tem aquela visão espiritual. Né? Então, assim, quando a senhora chegou para somar, então a senhora já chegou falando assim, não, eu vou ficar. Exatamente. Então, Mas lá no início, você me perdoa, Vanessa, no início eu me lembro de um convite que eu tive, né? Foi um convite de uma pessoa que logo estaria adentrando aqui, fazendo o programa, e era de sábado. Sim. Eu me lembro do pastor, agora, até... não necessariamente, né? Não, a gente pode até ser processo. Não quero começar o ano com... né? Mas o que me fala, porque é a nossa história, né? Eu estou contando de um testemunho meu. E aí, de repente, eu acho que por causa de uma indiferença pessoal e uma indiferença também espiritual, porque Deus, ele reúne a tribo dele, né? Para fazer aquilo que ele escolhe fazer através dessa tribo, dessas pessoas, dessas alianças, né? E, de repente, para chegar onde ele quer chegar e para levar onde ele quer levar. Então, logo em seguida, eu fui convidada, e aí, por algum motivo, não chegou nem a acontecer o programa de sábado, né, comigo, né? Porque uma dessas pessoas que tinha feito o convite para eu pregar, era de estar no sábado, sim, e um sábado não, na direção, pelo fato do trabalho, né? Da pessoa que era de 15 em 15 dias, que tinha essa vamos dizer aí, essa folga, né? E aí, de repente, não aconteceu, mas por que não aconteceu? Não foi porque o homem não quis. Foi porque Deus não quis. Por quê? Porque Deus já tinha preparado um horário, já tinha preparado um momento, e não só para me apresentar como cauda, porque ali até então era uma cauda, né? Era uma pessoa que estava entrando naquele programa como uma segunda pessoa para ajudar naquele programa que estava sendo apresentado. Sim. Mas Deus falou, não, eu não trouxe você por cauda. Sim. Eu trouxe você por cabeça. Aleluia. E logo em seguida, Deus, né, já tinha me revelado lá atrás que levaria meu nome, que pessoas ouviriam a minha voz, mas não iriam me ver. E aí eu falei, Deus, já estou entendendo. Aleluia. Então, é realmente quando me veio o convite para poder fazer a obra aqui, como um departamento do meu ministério, obviamente no momento eu já decidi, já aceitei, já fizemos o contrato e aqui estamos, né? Porque de repente a gente planeja de um jeito e não é daquele jeito. É verdade. De repente a gente quer de uma forma e não é daquela forma, Sim, né, Vanessa? Sim. E aí Deus queria o quê? Que eu tivesse o meu próprio programa dentro do meu ministério, para que não dependesse de homem, mas sim dele, né? Aleluia. Na verdade, apóstolo, que a senhora está falando é verdade, porque às vezes haveria um conflito, né? Entre pensamentos. Talvez teve, né? Não sei Teve. que foi Teve. nos Teve por quê, Vanessa? Eu vou na palavra, porque a palavra diz, ela representa ela mesma e ela concorda com ela mesma, né? Aleluia. Lembra quando Moisés foi lá e pediu para que aqueles espios 12 fossem até a terra prometida? Sim. E de repente falou, olha, é lá a terra prometida, só que lá tem muito gigante. E quando eles voltaram trazendo esse diagnóstico, né, entre aspas aí, daquilo que eles tinham visto, né? Mas 2 pessoas só falaram, não, a terra é nossa, foi Deus que prometeu, então nós vamos ficar nessa terra. Sim. Porque foi Deus que prometeu. Então, quando eles voltaram e falaram, nós não vamos entrar os 9, né? Sim. Os 9, os 10, né? Os 10. Falou, nós não podemos ir porque essa terra não nos pertence, porque tem muita dificuldade, né? Tem muito empecilho, os caras são grandes, os homens são grandes, a terra é até boa, mas emana leite e mel, e até para carregar um cacho de uva seriam 2 homens, né? Então, a terra é muito boa, mas nós não temos condições de estar e ganhar essa terra para nós. Então, Deus ficou muito triste, falou, ó, só por causa disso vocês não vão entrar lá. Porque primeiro não acreditaram no que Deus havia dito, né? Como que pode a criatura não acreditar no Criador? Né? Ele sempre vem primeiro e ele sabe de todas as coisas, porque é da onisciência de Deus, né? Ele sabe de tudo. Então, quem sou eu para questionar com Deus e falar, não, eu não consigo? Então, você não tem fé o suficiente para estar vivendo a promessa de Deus. E quando Deus me falou, falei, ih, Deus, o negócio é terrível lá. Já tem gigante na terra, né? Já tem gigante,
mas eu sei que a promessa é do Senhor e eu vou enfrentar esses gigantes. De repente, Vanessa, essas duas pessoas que falaram, não, nós vamos entrar na terra, foi Josué e Caleb. E a Bíblia diz, Clarice, que eles dizem assim, ó, e só entrou porque eles estavam no mesmo Espírito. Ei, eles estavam concordando com o Espírito de Deus. Exatamente. Eles acreditaram no que Deus havia dito e falou, se Deus é conosco, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é assim que eu vou seguindo, vou alcançando os territórios onde Deus me leva, vou alcançando a obra de Deus, porque é assim. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele determinou, quem é o homem para falar o contrário? Aleluia. Se Ele abriu a porta, quem é o homem para fechar? Aleluia. Né? E assim Deus vai só avançando e nós vamos só conquistando para Deus. Porque olha só o tanto de gente que a gente tem conquistado aí através do programa, através do estúdio aqui, através desse lugarzinho, que é um pedacinho, né? Que Deus preparou para a gente falar das boas novas, porque nós cremos nele. Aleluia. Amém? Continue, Vanessa. Louvado seja Deus. Então, eu estava falando assim que às vezes é como Abraão e Ló. Na verdade, estavam juntos, mas os seus pastores viviam em constante contenda. Sim. Então, Eu dou uma boiada para não entrar. Eu faço que nem Salomão. Foi necessário haver a separação para que houvesse paz entre eles. Exatamente. Então, talvez não seja o caso da senhora. Olha que interessante, eu gostei dessa aí. Foi. Que de repente você está junto com uma pessoa e não tem paz. E para ter paz, elas têm que se separar. Exatamente. Então, assim, talvez. Porque tem gente que está espeso, né? Talvez aí não ia dar certo, né? Não. Porque sempre existe aquele que quer ser mais que o outro. Exatamente. Como a senhora, como presidente de um ministério, ele outro presidente de outro ministério, não conseguiriam. Visões diferentes. Adversas, né? Não conseguiriam se unir para chegar num pensamento só. Tanto é que 1 Coríntios 12 fala. Há diversidade de dons e de ministérios, cada um conforme a necessidade daquele povo que vai chegar até lá. Olha isso, Vanessa. Então, de repente, se não é aquilo que a pessoa está dizendo porque ela tem um chamado diferente, às vezes não dá para concordar com a mesma mente da pessoa, né? Sim. Então, você tem que estar pensando voltada pelo mesmo pensamento, na mesma direção No mesmo espírito. e no mesmo espírito. Isso não quer dizer que lá não tenha Deus ou ali não tenha. Exatamente. Isso quer dizer que se há uma concordância de ministérios. Exatamente. Olha que forte, Vanessa. Não é o que eu penso, é o que o ministério diz. Não é assim? É assim mesmo. Só que aí, no caso, eu tenho certeza que Deus tinha tudo planejado já, né? Que acontecesse... Antes que eu chegasse aqui, há 3 anos atrás, ele já tinha me revelado. Só que eu estava esperando o tempo dele, né? Ele falou, vou levar você aos 4 cantos da terra. Olha isso. Aos 4 cantos da terra, através da sua voz. Pessoas vão ouvir, mas não vão te ver. Eu falei, vão ficar invisíveis agora? Eita. Aleluia. Então, pois é, só falei, amém, eu recebo, eu estou com posse. Se é de Deus, eu estou pegando, olha só. E aí foi onde veio o convite, e eu não tive dúvida nenhuma, porque eu estava ligada naquilo que Deus estava falando, né? Revelando através de pessoas e de vasos. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. E é importante a senhora frisar isso aí, porque as pessoas que não são para ficar, realmente Não ficam. não ficam. E aí Aleluia. o que aconteceu? É isso A mesmo. senhora permaneceu. Exatamente. Aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma será Lançado fora, é isso mesmo. Aleluia. Então, assim, quando a gente há uma união verdadeira, a pessoa permanece. E foi uma resistência muito grande, Vanessa, de estar aqui até o dia de hoje, porque a gente tem que ter uma espiritualidade acima da realidade, do que as pessoas pensam, né? Eu costumo administrar a minha vida, tanto aqui pessoal, como ministerial, como uma pessoa, como a Mara, né? E como a apóstola Mara, eu costumo dividir esses departamentos da minha vida, porque a gente tem que entender o que é reino espiritual, o que é o reino, o que é guerra espiritual e o que é uma coisa do ser humano, né? Então a gente tem que aprender a distinguir e discernir essas coisas, porque senão a gente acaba
o que é físico você acaba misturando com o espiritual, o que é espiritual você acaba misturando com o pessoal, e aí vira uma salada e você não consegue desempenhar o papel que você deveria desempenhar. Então, o que é físico eu entendo como físico e resolvo como físico. O que é espiritual eu resolvo como espiritual, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu departamento, e a gente vai aí sobrevivendo, né? A resistência do inimigo, porque para mim estar aqui na rádio até o dia de hoje, só Deus e eu, e alguns que estão muito, muito próximos de mim, sabem como foi difícil permanecer aqui nesse lugar, né, fazendo o programa e tendo que desenvolver aquilo que Deus espera, não o que eu quero, mas com a exatidão de Deus, né? É muito difícil. Mas eu, graças a Deus, o Senhor me deu graça, discernimento, me deu força, né? E autoridade para estar aqui e permanecer. E eu tenho certeza até o dia que Ele realmente precisar que eu esteja, né? Sim. Porque o primeiro problema que acontece é uma pessoa já desiste. Sim. A gente está aqui porque a gente tem visto isso acontecer. Verdade. A pessoa chega falando assim, ó, ai, que Deus falou que eu tenho uma obra aqui, que não sei o que, mas de repente ela esmorece. Sim. Quando a pessoa chega a esmorecer, ela não acreditou na palavra que Deus falou. É a travessia do deserto. Não é a culpa de Deus. É da pessoa. É a pessoa que não teve fé suficiente para alcançar a promessa que Deus e saber lidar com as coisas espirituais, porque isso aqui é uma cobrança muito grande. Sim. Nós estamos aqui pregando para milhares de pessoas. Vanessa, não é fácil. Sim. O inimigo, ele não fica de braços cruzados quando você avança. Exatamente. Não fica. Quando você ganha território, quando você ganha almas, quando você vê que a palavra... Quando o inimigo vê que a palavra de Deus está chegando aos quatro cantos da terra, você imagina como que o inferno fica oriçado. E aí, quem é que sofre as consequências? Somos nós que estamos aqui diretamente como escudos, né, de Deus para enfrentar essas hostes malignas da maldade. E às vezes a pessoa não entende, né? E vai levando, vai sem espiritualidade, vai achando que é uma coisa comum, que é uma coisa natural, e não é. Tudo que a gente vive dentro do ministério, dentro da obra de Deus, espiritualmente falando, é guerra espiritual. Amém. E nós temos que saber lidar com isso, Clarice. Sim. Nós temos a obrigação de se achegar a Deus, Vanessa, e entender o que é isso, o que está acontecendo. Sim. Senão a gente vai atropelando as coisas do reino e não chega a lugar nenhum. Entende? Por isso que eu vou. Elas veem aqui, a Clarice agora que está chegando um pouco mais próximo da gente, tem visto como que é trabalhado assim, a diretoria, vamos dizer, do ministério, né? Assim, quando a gente fala que é o núcleo do ministério, né? O núcleo é o que alimenta e o que sai, né? Então ela está vendo agora e não é fácil. A gente lida diretamente com o diabo, assim, cara a cara. Então, como eu tenho essa experiência espiritual e essas guerras espirituais que eu vivo dia a dia, eu explico para as pessoas que não é fácil, não é para qualquer um. É que nem o pastor falou, né? Que às vezes a gente estava comentando ali nos bastidores, que as pessoas vêm porque só sentem um arrepio, só sentem um mistério, meia dúzia de língua estranha, já acha que está preparado para fazer a obra. Exatamente. E não é. E o diabo sabe disso. É como a palavra diz, né? Ganha força, né? A força. E o diabo, Clarice, sabe disso. Então vamos ver, já que ele tá bom, que ele é o tal, vamos lá ver, vamos mandar algo para ele para ver se ele aguenta. Aí, de repente, a pessoa que era escolhida para fazer uma obra, para se aperfeiçoar, né? Para se capacitar, buscando realmente o que Deus quer dela, aí ela entra, né? E de repente, quando a pessoa não busca isso, uma profundidade das coisas de Deus, no primeiro vento ela sai da igreja. E é tudo que o diabo quer. É verdade. Quando ela não entende a guerra espiritual, no primeiro vento ela já salta fora. É alguém que ela viu que achava que era daquele jeito e não era. É o pastor que já falou um pouco mais grosso e ela acha que não é daquele jeito que tem que ser. Aí fala que é decepção, mas não é. A própria pessoa que não entende que ela precisa ser ajustada. Ela precisa ser moldada. Não criou raiz espiritual. Então, não cria raiz. Porque aí não busca. Já derruba. Porque não busca. Porque não se entrega. Porque não vê submete. O que é a realidade do reino espiritual. Então, acaba perdendo. Porque Deus fala, olha, vai e aprende. Porque tá os pastores aí para você observar.
Os pastores estão aí para ser instrutores. E você está aí para aprender. Sim. E quando a pessoa não se submete a isso, já acha que ela sabe de tudo, no primeiro vento, então já, vamos lá. Aí o diabo aposta e aí ele consegue. E a pessoa já sai da igreja. É verdade. Ah, eu pensei que a igreja era desse jeito. Ah, mas eu vi o pastor na live, ela não era assim. Ela não falava desse jeito. Ela não era assado. Entende? Porque aqui é uma coisa, agora a minha vida pessoal é outra. Eu, embora seja uma pessoa que não muda a minha personalidade, a minha essência, aqui no programa eu tenho que me comportar como alguém que está direcionando um programa. Sim. Agora, quando é eu e você, e o pastor Valdugênio e o pastor Valdemar, aí já são entre amigos, e aí o comportamento é diferente. Não que você esteja pecando, errando, ou mudando o teu pensamento. Sim. Mas a conversa é outra. E tem gente que acha que você tem que ser assim. Confunde. Assim, 24 horas por dia. Exatamente. Eu estou aqui feliz da vida, mas só Deus sabe que eu choro na madrugada, que eu busco a presença dele, questiono, procuro saber o que ele quer de mim. Sim. Então, são coisas que a gente tem que estar agregando nessa caminhada. Né? Que nem a Vanessa acabou de falar aí, que às vezes vem e não permanece. Por quê? Não consegue entender o processo do deserto para chegar na Terra Prometida. Exatamente. Na Terra Prometida, no deserto, você tem uma saída e uma chegada, mas existe um meio, é o começo e o fim e o caminho. Só que no meio do caminho a pessoa já chega na Terra. Não é chegar na Terra Prometida. É você passar pelo processo de chegar na Terra Prometida. É o tempo, né? O tempo quer dizer muita coisa. O tempo ele favorece alguém que respeita ele e desfavorece alguém que não espera. Exatamente. Porque o tempo quer dizer muita coisa. Quando a gente começa para terminar algo, o tempo quer dizer muita coisa. Exatamente. E aí tem gente que respeita esse tempo e está preparada para o tempo. E tem gente que não está preparada para o tempo e acaba desrespeitando aquilo que Deus colocou no meio para que ela viesse ser aperfeiçoada. Exatamente. E aí acaba pecando, acaba transgredindo, acaba não entendendo e fraquejando. Exatamente. Aí quando você vê, não é pra mim isso aqui, mas no começo não era? Sim, aí. Ué, Deus me chamou aqui pra uma obra. E no meio do caminho não é mais, então Deus estava confundindo a obra dele? Que confusão é essa? Não, Deus não é confuso. Não. Então você arrumou uma desculpa pra não estar. Exatamente. Você entrou no deserto e arrumou uma desculpa pra voltar pro Egito. Exatamente. Pra comer pepino e cebola. Uai, tem o Rio Jordão, tem os Amalequitas, né? Tem os Amonitas, tem o Jericó. Tem Amaleque. Que é o rei. Tem o profeta lá, que a gente pregou sobre esses dias agora, que foi Balaão. Tem Balaão. Tem a tempestade de areia, tem o frio da madrugada. Olha quanta coisa que nós temos que saber lidar. O sol ardente. O sol ardente. Eita. A falta de água, porque em algum momento a Bíblia diz que eles ficaram sem água, que foi um momento que Moisés já estava tão atribulado de tanta gente tirar a paz dele por não obedecer. Coitado de Moisés. E aí feriu a rocha e ele que ficou de fora. Até nisso, como ministro da palavra e como líder, nós temos que ter cuidado. Porque tem gente que não entende o processo do deserto e acaba tirando a tua paz e de repente você pode até pecar por isso. Exatamente. Olha que forte. Fica de fora e quer te tirar também. Exatamente, porque não entende o processo. E uma promessa que era para Moisés não viveu por causa de outras pessoas. Exatamente. Tem que ter muito cuidado. Porque a gente acaba fazendo aquilo que Deus não quer por causa da pessoa que não entende o processo dele do deserto. Exatamente. Amém? Amém. É exatamente isso. Começamos bem. E tem que se arrepender. Tem que se arrepender. A ainda comenta na live do YouTube. Ela está dizendo assim, as pessoas são muito diferentes, né? As pessoas são muito diferentes, falta muita responsabilidade. Nós, como cristãos, que a gente começa na vida cristã, a gente tem que ter essa consciência. Quando você está iniciando, é uma coisa, né? Você ainda está aprendendo. Mas quando você já é um líder, você já é uma pessoa que está à frente, você tem que ter aquela visão espiritual. Exatamente. Deus quer que eu faça, então eu vou lutar com todas as forças para que aconteça. Porque Deus não te dá um cargo para você ficar ali como que eu posso dizer? Ali na beira
no sossego, né? Para morrer à beira do mar. Senão, ele não teria usado Moisés. Moisés, diga ao povo que marche. Exatamente. Inclusive, meu pai estava até pregando ontem e falou assim, olha, imagina se Moisés falasse, Senhor, para onde? Não questionou. Eu não sei. Eu não sei tanta gente, meu Deus. Olha lá na frente, o exército. Mas tem muita gente nessas condições. Exatamente. A posição, o problema tá aí, Vanessa, me perdoe, mas a pessoa fala, e aí, Jesus, e agora o que eu faço? Está confusa. E aí não sabe o que é ser um líder, não tem a responsabilidade, entre aspas, de líder, e aí acaba levando o povo para um caminho errado. Verdade. Porque não sabe o que fazer. Porque a pessoa, Deus escolheu a senhora, escolheu o pastor Valdugênio, escolheu as pessoas para ser líder porque tem Confiança, né? Sim. Ele fala assim, eu te dei esse tal cargo para você liderar, então faça. Exatamente. Então, só vai, Se vira, né? vai orientando. Ele vai, se vira, eu tô contigo. Deu o cajado. Diga ao povo que marche. E ele foi marchar. Exatamente. Quando chegou, ele falou, Senhor, à frente tem o mar e atrás tem o exército. E o que eu te dei na mão, Moisés? O cajado. Levanta esse cajado, Moisés. O mar se abriu. O cajado é o quê? É autoridade. Autoridade. Verdade. Só que se Moisés não fosse perguntar para Deus, para onde é que Moisés ia? Verdade. Porque tem gente que vai fazendo sem perguntar. É E verdade. o povo desesperado. Não pede direção. Porque na hora o povo ficou desesperado. Foi. O povo ficou assim, e agora, Moisés, o que a gente faz? Eu imagino o desespero do povo. Porque se o povo já murmurava antes, Misericórdia. no meio da caminhada, imagina na hora que chegou à frente do mar. Ele olhou aquela imensidão de mar e o povo vindo atrás. O inimigo, né? Vai estar babando, né, para pegar. Sim, já tá assim, ansioso para pegar, eles fugiram, agora a gente vai atrás. Imagina só, na hora que Deus abriu aquele mar. Eu acho que, sei lá, eu teria me caído em lágrimas de tanto Se eu não tivesse, olha, se eu não tivesse um líder que seria Moisés, eu saía nadando. Mas eu tinha um líder, né? Morre afogado. Aí aquela palavra lá, nadou e morreu na praia. Não é assim, Vanessa? Pra morrer na praia precisa nadar, eu que nem sei. Então, eu ainda aprendi, né, minha filha? Eu chego até um certo ponto. Tá parece naquele outro lá. Um homem no meio do mar. Senhor, por favor, desce aqui em mim. Já. Mandou um monte de coisa, né? Um monte de gente. Coitado, ele não entendeu. Deus usou todos os meios. Misericórdia. Pra ele ser salvo, só que ele queria que Deus descesse do céu. Mas Deus já falou isso também no meu ministério, sabia? Sim. Deus já falou bem assim, ó. Vocês querem que eu desça do céu para pegar na mão de vocês e levar vocês onde vocês têm que ir? Isso eu não vou fazer. Deus já cansou de falar isso. Foi. Deus fala, né, pastor Valdemar? Fala. Ele falou, olha, só falta agora eu já dei todas as possibilidades de vocês andar com as pernas de vocês. Mas agora vocês querem que eu desça e leve vocês até onde vocês precisam ir? Não, a minha parte eu faço e é sentado do trono. Agora, se você não entendeu a minha mensagem, você vai perecer. Se não fizer a sua parte, não vai, né? Não tem como. Não tem como. Existe, ó, o Deus, que está em primeira instância, o pastor, que é para direcionar e instruir, e você para obedecer. Sim, exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. É o Pai que é Deus, Amém. né? O Espírito Santo que está aí para direcionar o pastor. Acabou. Aleluia. Essas três junções, se fizer exatamente como Deus espera, não tem o que dar errado. Amém? Amém. Vamos aí, continuando aqui. Nós estamos, quero dar paz aí, pastora Luciana também, o pessoal que está já ao vivo aqui conosco, já tem bastante gente no Facebook, aqui já tem das plataformas chegando já 800, né? A outra praticamente, eu não consigo ver aqui, mas... 770. Não, 9.169 ali em cima, naquele, não? Olha lá. Esse. Esse aí tá 800 praticamente, aqui tem 9.169 Glória a Deus. likes aqui, né? Aleluia. Muito bom. Louvado seja Deus. Olha aí. Deus. Essa é a promessa que Deus havia feito na minha vida lá atrás. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. Há 4 anos, mais ou menos, atrás, ou 5 anos, se eu não me engano, ele falou, vou te levar a um lugar onde pessoas vão ouvir a sua voz, mas não vão te ver. Aleluia. E eu falei, nossa, Jesus, então eis-me aqui. Glória a Deus. A gente tem que estar aptos, né?
para fazer a obra de Deus. Amém. Apóstolo, manda a paz do Senhor Jesus aí no YouTube para a irmã Rosemary Barbosa e para o irmão Antônio Teodoro da Igreja Pentecostal Jesus Nazareno. Estão aí. Olha que bênção. Paz de Jesus para a senhora, participando aqui da live no YouTube. Que bênção. Rosemary Barbosa, meu amor, Deus abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ir, né, nesse novo ano que está se iniciando aqui, que é o cabeça, né, do ano, é o mês de janeiro. Que Deus possa abençoar a sua vida e todos os outros que estão nos assistindo aí. Eu espero que Deus... Antônio Teodoro. Qual é o ministério, Vanessa? Ele é da Igreja Pentecostal Jesus Nazareno. Igreja Pentecostal Jesus Nazareno. Programa Lado a Lado com Jesus Nazareno. Olha só, isso é profético, né? Tá do ladinho de Jesus aí, o Nazareno. Bem-vindos aqui à nossa live. Que Deus possa encher vocês de graça, né? De unção, de poder, além daquilo que Ele já tem dado a vocês. Que Deus possa acrescentar infinitamente mais na vida de vocês, no ministério, na família, no trabalho, né? Na vida espiritual, na vida ministerial, que as bênçãos do Senhor, elas venham assim recalcadas, sacudidas e transbordantes a todos vocês. Aleluia. Que estão com a gente e que estão na obra do Senhor Jesus. Que cada dia, Vanessa, Deus possa dar o pão, né, o alimento e a água para poder vocês andar milhas e milhas aí na presença do Senhor com fé, com graça e com autoridade, tá bom? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E eu me sinto honrada de vocês estarem aqui conosco, né? Dando essa honra ao programa Revelação de todos os domingos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Amém. Apóstola, também está ligadinha aqui no Facebook, a minha sobrinha Gabriele Queiroz, que é lá de Guararapes. Olha, tá mandando a paz do Senhor para a senhora. É a tua cidade, não é? A minha cidade natal. Ela nasceu lá, Vanessa? Cidade natal. Guararapes. Fica próximo de Araçatuba. São 6 horas de viagem, né? Isso. É longe o negócio, mulher. É longe. Quase 500 km, né? Isso, exatamente. Aí a Gabriela tá ligadinha aqui, mandando a paz do Senhor Jesus para a senhora, para nós aqui. Amém. Tá? Um beijo, minha amada. Deus te abençoe. Sua família tá lá, sua mamãe também, né? Isso, minha mamãe tá lá, estão ligados. Amém. Que bênção, né? Louvado seja Deus. A gente tirou até uma foto que deu pra falar, né, Vanessa? Clarice? Foi. Ele estava indo receber uma honra de Deus, né, lá na Câmara dos Vereadores, e nós demos de cara com a Nani People. Foi. Olha que interessante. E a Nani People com 2 cachorrinhos na mão. E aí ela já olhou pra mim e já falou, nossa, você tá elegantérrima. Eu falei, vindo de você tá ótimo, né? Reconheceu que é cantora. E aí eu peguei o cachorrinho dela assim, falou, nossa, que gracinha. E ela, né, bem despojada ali, falou, nossa, eu peguei ele de uma adoção, né, porque acho que ele tava, alguém pegou ele e deixou lá abandonado, e ela foi lá e gostou do cachorrinho, e pegou o cachorrinho para criar. E aí, de repente, ela falou comigo assim, eu falei, eu conheço você, ela, tipo assim, eu te conheço também, você é cantora. Ela me reconheceu pela minha voz do time. Eu falei, nossa, olhei pra ela, falei, eu cantei em vários, né, momentos da minha vida e continuo agora. E de repente ela falou assim, eu conheci pelo time de voz. E aí tiramos uma foto ali. Que engraçado, interessante, mas que momento foi aquele, né? Foi. Que momento foi aquele, interessante. Foi algo assim sobrenatural, foi um encontro que foi marcado por Deus. Foi, exatamente. Foi marcado por Deus para honrar a Clarice. Depois nós entendemos, né, Clarice? Que lindo esse Deus. Honrou a filha dele, que assim... Depois a gente foi entender o processo, porque veio uma questão aí para a gente entender. Exatamente. E aí Deus explicou direitinho o porquê. Foi. Que a Nani Pipa estava ali parada na nossa frente naquele dia. Amém. Que bênção, né? Foi bênção. Louvado seja Deus. E a gente já colocou o nome dela em oração, né? Sim, porque sim. Deus, ele não apresenta pessoas, ele tem um propósito de cada situação que a gente depara, né? E aí eu falei, Clarice, já coloca o nome dela no azeite pra gente orar. Glória a Deus. E aí a gente assim o fez, né? Eu queria muito falar sobre o arrependimento, né? Nós estamos aqui hoje no programa, o início deste ano, hoje são 8, né? E eu gostaria demais de falar sobre arrependimento, começar este ano aí,
abrindo a palavra do arrependimento. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, né? Mateus, capítulo 3, no versículo 1. Mateus, capítulo 3, no versículo 1. Seu Evangelho do Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: Naquele dia surgiu João Batista pregoando no deserto de Judá. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. E essa palavra já foi aqui testificada através do pastor Valdo Gênio. É interessante porque toda vez que eu venho com a palavra, o Senhor usa o pastor Valdo Gênio para testificar. Glória a Deus. Falar, filha, é exatamente essa palavra que eu quero que você fale. Está escrito assim, entre aspas, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Aleluia. Façam veredas retas para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Só até aqui. Olha que legal essa frase aqui. Aleluia. Vanessa, voz do que clama no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Voz do que clama no deserto. Ele estava no deserto e estava clamando. Aleluia. Ele estava no deserto e estava pregando. Glória a Deus. Ele estava no deserto e ele estava anunciando as boas novas do reino de Deus. Aleluia. E ainda disse assim, ó, olha só, preparem o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Vanessa, Ele espera de nós. Amém. Hã? Preparem o caminho. Glória a Deus. O plano de Deus já está pronto. Mas depende de mim e de você. Glória a Deus. Preparar o caminho. Glória a Deus. Ele disse, preparem o caminho para o Senhor. Aleluia. Façam veredas retas para Ele. Aleluia. Ei, vereda reta é o caminho. É uma vala. Aleluia. Ei, mené. Glória a Deus. Ih, eres saio. Andre bedei que beso. Eita Deus. E aí tem gente, Vanessa, esperando que alguém faça. Tem gente esperando que Deus faça. Tem gente esperando que o pastor faça. Da caio. Deramana. Aleluia. Rei cansoma. Eita Jeová. Glória a Deus. Dereci bederemana ramana. Daio. Derresterema. Aleluia. A voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Aleluia. É forte demais. É forte. É forte, Pai. Aleluia, Senhor. Como? Como fazer esse caminho? Aleluia. Se arrependendo. Da Quiomá. Se arrependendo dos seus pecados. Se voltando para o Senhor. Aleluia. Érias. Oma semia. Oh, ramandarai. Sendo servo. Aleluia. Sendo serva. Sendo verdadeiro. Aleluia. Sendo fiel. Sendo reto. Aleluia. Sendo justo. Sendo santo. Aba! Maior que vem. Eita, Jeová. Glória a Deus. Façando o que Tchauai andava cai. Aleluia. Eita, Deus. Manto que é
seré. Reiconde miare. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eita, Deus é forte. Arrependendo-se. João Batista foi perseguido só por isso. Por clamar no deserto e por pedir que as pessoas se arrependessem da vergonha que elas estavam vivendo. Sim. Porque Deus queria que elas vivessem o plano dele. Aleluia. No meio daquele monte de gente cheia de pecado, no meio de um monte de gente que estava fazendo a vontade da sua carne, inclusive Herodes Antipas, Isso. que foi um dos exemplos que João Batista nos dá, por estar com a mulher do próprio irmão. Terra. Eita Deus. Porque estava vindo aí alguém, através da palavra de João Batista, acima dele. E ele disse, ó, esse aí vai pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Aleluia. Quem é esse? Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E quem é a serpente e o escorpião? O inimigo da tua alma. Aleluia. É aquele que vive tramando, bramando nas escuridades, para que você não venha se arrepender dos seus erros. Eita Deus. Bereba, Rabadai Kevare, Aleluia, Santo. Rebissoneme. Eita Deus. Nas escuridades é o quê? É nas escondidas, Anês. Eita. Porque Herodes Antipas estava lá, ó. Só porque ele se achava rei, que herdou um trono, podia fazer o que ele queria. Exatamente. Tem gente assim. Só porque tem um chamado, só porque tem um trono, tem uma cadeira, tem um ministério, tem uma oportunidade. Estão em cima dos altares, assim como sentado na cadeira como o filho de Herodes. Só porque tem posse. Mas tem alguém que veio do deserto, Aleluia. como João louvado Batista, seja Deus. que foi chamado, levantado Aleluia. Glória para a Deus. falar, Confrontar. derribar Eita. e destruir com as obras do mal. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Santo. Andereba, derebadarai. Deus. Areba. Eita, Jeová. Aleluia, Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É forte, Pai. E aqui, quando João Batista vinha, quem disse que foi fácil? João Batista foi preso. João Batista foi caluniado. Tentaram calar a boca dele. Tentaram parar o ministério dele. Mas João Batista tinha uma convicção. Por que ele estava ali? Para que ele estava ali? Aleluia. O que você está no altar, hein? Meu Deus. Jesus. Para que você está no altar, hein? Aleluia. Qual foi a obra que Deus entregou nas tuas mãos? Meu Deus é forte. Qual foi o ministério que Deus entregou nas suas mãos? Qual foi? Eita. Qual foi a responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros? Qual foi? Aleluia. Eita, Gedaqueme. Eita, Deus. Porque tem gente que está totalmente fora da realidade. Sabe a Cachaua? Sabe aquele machado que um dia foi parar nas mãos do profeta? Sim. Que foi emprestado. Essa obra é emprestada. Aleluia. Esse ministério é emprestado. Glória a Deus. Essa alma aí que Deus colocou nas tuas mãos não é tua, é emprestado. Aleluia. E aí você fica fazendo aquilo que você acha que é certo para você e não que o Deus Cachaua deve sair para subir através de você. Eita, Deus é forte. Glória a Deus. Ele pegou aquele machado e foi lá cortar a árvore. Sim. Só que de repente, o machado foi lá e ó, caiu dentro d'água. Eita.
Aqui o machado representa uma ferramenta. Aleluia. Será que essa ferramenta está preparada? Aleluia. Será que a tua ferramenta está molada? Será que você, ao invés de cortar, está machucando? Eita. Será que ao invés da sua machada, ou da sua ferramenta, ou da sua espada, está aí como 2 gumes? Ela está machucando? Decante, Idará, Andremedemese. Aleluia. Eita Deus! Tem alguém que Deus colocou na sua responsabilidade? E porque alguém não gostou que você pregou? É. Porque você fala a verdade? Eita. É forte. Falando, ih, vamos Certo. acabar com ele. Vamos acabar com ela. Vamos parar ele. Vamos parar ela. Só porque você fala a verdade. Aleluia. A ferramenta de João Batista estava boa, viu? Estava afiadinha, porque Tava ninguém roladinha. parava. Eles tramavam contra ele e ele continuava, arrependam-se. Eles queriam prender João Batista e João Batista, arrependam-se. É lícito que vocês continuem fazendo o que vocês fazem? Eita. É lícito que você trai a sua mulher? Meu Deus. É lícito que você está sentado para fazer uma coisa certa, está fazendo a coisa errada só porque você pensa que é do seu jeito? É lícito cobrar impostos como você cobra? É lícito pegar o dinheiro da obra e viajar? É lícito pegar o dinheiro do ministério e dar para quem você... É, Minaia. Aleluia. Andebide rebare. Aleluia. De que shemenei casaio. Eita Deus. Tem gente que pensa que se esconde de Deus. É. Tem gente que pensa que vai fazer e não vai acontecer nada. Eita. Tem gente traindo marido, Meu Deus. tem gente traindo mulher, tem gente traindo pastor, tem gente rebelde. Meu Deus! Aleluia. Eita Deus! Que bagunça, pai! Rebidaramai, deremenderei, endevio que vê. Eita Deus, olha o que ele falou. Aí vem vindo um. Aleluia. Ei, maior do que João Batista. João Batista é só o instrumento para tirar você do teu erro. Eita. João Batista é só um instrumento de Deus para te alertar do caminho, do abismo que você está indo. Meu Deus, é forte. Mas o que tem maior há de vir, maior do que João Batista. Glória a Deus. Ari que biai. Aleluia. Senhor. João Batista só está aí para falar, ei, tu tá errado. Ei, não é por aí. Aleluia. Ei, não é assim. Glória a Deus. Não é assim. Oh, Maia. Glória a Deus. Oh, mere. Xere mederemare. Rei deremas. Glória a Deus. Aleluia. Adonai erebe. Shaio rebederei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus lindo. Louvado seja Deus. Oh, bendito. Glória a Deus. Tu és santo, Pai. Louvado e engrandecido é o Senhor. Aleluia. Te amo, Senhor. Te amo, Jesus. Aleluia. Tu és Glória a Deus. bendito, tu és poderoso. Aleluia. Tu és santo. Ei, Ebe. O mere, Bessaione. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ada soubere. Ainda há de vir e ele virá. Glória a Deus. Ele virá. E ele está falando, tá, se arrependa. Te arrependa. Não faça mais isso. Não minta mais. Não traia mais. Não roube mais. Eme. Aleluia.
vai. O arrependimento é uma mudança radical. Aleluia. De pensamento, de uma atitude e uma direção. Ai, Codéria. A doutrina do arrependimento é a parte fundamental da fé cristã. Aleluia. Pois é, tchau, é a condição essencial para a salvação. Glória a Deus. Sem arrependimento não há salvação. Sem fé não há arrependimento. Eita! Eba! Doreba daramandoreme. Ei, caçoa. Até para tu te arrepender, você precisa de fé. Aleluia. Remi! Ione! Glória a Deus. Para você se arrepender, você precisa alimentar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Vem primeiro, não há o arrependimento. Primeiro vem a fé para você se arrepender. Aleluia. A palavra arrependimento traduz diferentes termos hebraicos e gregos. Assim, ela possui diferentes significados e aplicações. Aqui no Antigo Testamento, nós destacamos 2 termos que são traduzidos como arrepender-se ou arrependimento. O primeiro, que é no hebraico, vem da raiz hebraica, naham. Significa uma mudança de ideia, ó. Naham. Naham. Emihaionemia Yosé. Eita Deus! Significa uma mudança de ideia. Home direito. Eita Deus! O caso. Aleluia. É forte. Meu Deus está falando tudo em direita. Remi contebe. Cheiome. Ou que sayonai. Eita! É forte. Andei devero. Ele sou. Você não sabe o temor que eu estou aqui de pregar essa palavra. Andei cantai. Quer ter vitória? Quer ter alegria? Arrependa-se. Aleluia. Remidai. Quer testificar o seu ministério? Arrependa-se. Aleluia, Jesus. Quer testificar o seu casamento? Arrependa-se. Aleluia. Eita, Deus é forte. Louvado seja Deus. Naham significa uma mudança de ideia, uma mudança de propósito ou uma lamentação. Decaio. Raramente esse termo é aplicado aos homens, sendo mais um comum aplicar em relacionamento com Deus. Ó, isso aqui é você com Deus. Meu Deus. É forte. No termo hebraico, Naham, ele está explicando que é o seu relacionamento com Deus. Sabe onde está escrito? Gênesis 6 até o 7. Êxodo 32, 14. Juízes 2, 18. Aleluia. Vai lá. Glória a Deus. Nahaio, keveromai, restome. Nesse caso, a palavra arrependimento, aqui eu falei de arrepender-se. E arrependimento agora na vertente, que é a segunda parte que nós estamos falando, que é não mais no hebraico, mas sim no grego. Nesse caso, a palavra arrependimento é utilizada para expressar uma mudança de relação de Deus para com o homem. Aleluia. Decalma, ó Sária. Então assim, arrependa-se no hebraico é relacionamento com Deus. E se arrepender, essa expressão aqui é utilizada na mudança da relação de Deus para com o homem. Decamanto. Rebi, eroditeria, romondoro jawa, eri, mandaie. E não numa alteração do próprio ser de Deus, visto que ele é imutável. Ele é imutável. Deus não muda. Aleluia. Dariaçou. Dacai. Glória a Deus. Deus não se arrepende. Mas aqui a Bíblia, existem alguns textos que parecem afirmar que Deus se arrepende, mas não. Então, diante da dificuldade do arrependimento,
de explicar o arrependimento de Deus, algumas pessoas pensam que essa discussão representa alguma contradição na Bíblia, mas não é. Darai Jalma Sereminarananto. Como ele disse, me arrependi de ter feito homem. Em Vanessa, não foi um arrependimento. Aleluia. Foi só uma insatisfação de Deus. Foi. Eu fui ver isso aí no original, lá no estudo mesmo, bem profundo. Ele só falou, tô triste. Tô triste. Tá entendendo? É. Tô triste. Por causa do pecado do homem. Meu Deus. De alguém que eu criei. De alguém que eu dei vida. Olha isso! Por causa do pecado. Meu Deus. O pecado entristece o coração de Deus. Nos afasta. Narai. Na Bíblia não há qualquer erro, ou falha, ou contradição. Tudo é verdade. Aleluia. Para compreendermos plenamente do que nós estamos falando, seria necessário que pudéssemos explicar totalmente explicar totalmente o ser de Deus, e a gente não consegue. Como que a gente consegue entender a mente de Deus? E aí teria que ser na sua mente e nos seus atributos. É claro que isso é impossível para o homem. Mas o que ele está querendo dizer é que nós precisamos nos arrepender. Ponto! O que você está achando que está desagradando a Deus? Arrependa-se. O que você está achando que de repente você está fazendo, tendo uma conduta que você não está vivendo a promessa de Deus? Arrependa-se, mude, Aleluia. Posicione-se. Glória a Deus. Posiciona-se. Esse segundo termo, no hebraico, que é utilizado no Antigo Testamento, vem do verbo shuv. Shuv, que significa girar. Aleluia. Shemei ita. Glória a Deus. Damanto é. Shuv, que significa girar, tornar ou converter. Olha isso. Aleluia. Amida! Tchau. Você está indo no caminho? Você tem que girar para o outro lado. Eita. Você está errando? Retorna no início e começa de novo. Aleluia. Você não se converteu, volte e converta-se. Aleluia. Araio! Esse é o termo e é utilizado para indicar o arrependimento humano. Chuv! Debaduri, que significa girar, mudar de rota, retornar ou se converter. Aleluia. Amém. Seja Deus. Por vezes ele indica a ideia de tornar do pecado para Deus, se voltar para Deus. Voltar-se ao Senhor de todo o seu coração. 2 Reis 17:13. Aleluia. Crônicas 6:26. Isaías 55:7. Vai lá. Vai lá. Leia a Bíblia. Aprenda. Se você não aprender, você não se liberta. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que você quer se libertar se você nem conhece o que é necessário fazer? Não se deixe enganar. Não se deixa levar pela mentira, pelo engano. O diabo está aí para tentar convencer você que do jeito que está, você vai ver milagre. Tá certo. O diabo está aí para te convencer de que você vai viver assim e ainda vai viver milagre. É nada. Ele é persuasivo. Que Deus entende. Que ele é mentiroso. Deus não entende o pecado, não. Deus entende o arrependimento. É a mentira do diabo. É a mentira do diabo. Achar que você tá igual, tá normal na situação que você tá e ainda vai viver milagre. Não vai, não. Dá canto. Eita. Aba! Manto que essa! Eita! Não vai, não. Aleluia. Deus me entende.
o seu erro e abençoar você do jeito que você está, errando, pecando, mentindo, traindo. Vai não, meu filho. Você é enganado. Darius saiu. Debe. Eita, Jeová. No Novo Testamento, a palavra arrependimento traduz principalmente o termo grego metanoia, que eu já falei aqui várias vezes. Seu verbo coligado. Metanoia, mudança de pensamento. Aleluia. Se você não mudar esse pensamento, você não vive milagre. Se você não mudar a sua conduta, você não vive promessa. Esse termo metanoia significa mudança de arrependimento, mudança de convicção. Normalmente, quando esse termo é aplicado no Novo Testamento, ele indica um convite para que os homens se convertam de seus pecados. Deus está falando, se converta dos seus pecados. Aleluia. Como que você pode estar dentro de um lugar que é a habitação e morada de Deus, sai daí e vai beber e acha que está certo? Ei, o que separa o homem de Deus é pecado, viu? Aleluia. Você pode até estar no templo, mas você está distante de Deus. Eita Deus. O que distancia o homem de Deus é o pecado. Como que pode ir para o culto e depois mentir para a mulher? Meu Deus. Como que pode ir para o culto e depois ir para o bar beber, fumar, se prostituir, sei lá. Meu Deus. Como pode? Porque Deus está falando sobre isso. Aleluia. Deus está falando para você se arrepender do que você está se fazendo e se converta aos caminhos dele. Eita! Mudança radicalmente. Mudando radicalmente as suas condições e as suas convicções e atitudes e tornando-se para Deus. A Bíblia ensina de uma forma muito clara a importância desse arrependimento para a salvação. Se você não se arrepender, como é que você vai ser salvo? Aleluia. Vanessa, se a pessoa não se arrepender, como é que ela vai chegar até o trono de Deus, até o plano de Deus? Como que ela vai chegar até Deus? Meu Pai, Aleluia. não deixe se enganar pela aparência do mal. Você tem que se arrepender. Os profetas do Antigo Testamento insistentemente clamavam, né, ao povo de Israel: volte-se a Deus. Volte-se a Ele. E Ele se voltará a você. Está lá em Isaías 30:15. Tem Jeremias 23:22. Ezequiel. Olha o tanto de exemplo. Ezequiel 14:6. Oséias 11:5. Zacarias 1:3 até o 6. Olha aí. Deus fala todo o tempo. Em vários momentos aqui. E também no Novo Testamento. Para você que acha que o Novo Testamento, para mim, ele testifica o Novo. Porque desde lá ele já falava, o Velho Testamento, irmãos, para mim, na minha convicção, no meu modo de ver, ele é uma verdade que foi dita de Jesus, que foi revelada, né? No Isaías falou. Inclusive o pastor Valdegeno até comentou, né? Essa revelação foi feita lá em Isaías. Jesus foi revelado em tantos livros ali. Até na tenda da aliança, Jesus foi revelado. Aleluia. O ministério de Jesus foi revelado lá, quando Deus mandou Moisés fazer a tenda e ele viu aquele véu que era o terceiro pátio. Aleluia. Que se passasse das cortinas, né? Para entrar no Santo dos Santos, mas chegou em Jesus, aquela cortina se abriu. Tantas coisas que o Velho Testamento testifica, né? E relata no Novo Testamento. Glória a Deus. E aqui eu vou falar mais uma, né? O Novo Testamento e o chamado ao arrependimento aparece como parte fundamental da mensagem proclamada pelo profeta João Batista, onde a gente está falando. Aleluia. Nesse Novo Testamento, a evidência do arrependimento veio primeiro de João Batista, que veio abrindo aí o ministério de Jesus, abrindo as portas, o caminho, fazendo vala. Aleluia. Ao ministério de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele confiou em João Batista para abrir o ministério de Jesus. Glória a Deus. Para começar. E dali dele, Jesus
dar continuidade. E é de você que Deus confia para dar continuidade a ministério de outras pessoas. Glória a Deus. É através de você que dá aqui. Eu estou aqui dando exemplo de João Batista, mas sim, Deus está querendo falar que ele responsabilizou você para dar entrada, para dar caminho ao ministério de outras pessoas. Glória a Deus. Mas você tem que estar na qualidade de João Batista. Aleluia. Você tem que estar reto, temente a Deus. Deus confiou a mim pessoas no meu ministério para abrir o caminho para o ministério delas. Aleluia. E assim confiou você também. Glória a Deus. Entenda que você precisa ser como João Batista. Para cobrar o arrependimento, primeiro você tem que se arrepender. Sim. Ei, para cobrar o erro de alguém, primeiro você tem que estar certo. Para você cobrar o erro de alguém, primeiro você tem que reconhecer o seu erro. Tirando as travas. Como pode querer tirar o cisco do olho do teu irmão se no teu olho tem uma viga? Aleluia. Olha isso. O arrependimento primeiro tem que começar em nós. Sim. Em nós. Aleluia. Como que você vai abrir caminho para o ministério de outras pessoas se nem você mesmo reconhece que está errado? Eita Deus. Deus está mandando eu pregar. Eu estou pregando. Aleluia. Dastovia. Herebe. Glória a Deus. Eita Jesus. É forte. Ele confiou foi em João Batista para abrir o caminho para o ministério de Jesus. E Deus tem confiado pessoas para você abrir o ministério delas. Eita Aleluia. Deus. Glória a Deus. Rei Caio. É forte. Deus falou do anjo. Aleluia, Jesus. Agorinha. Deus Oh, fiel. bendito. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o profeta João Batista aparece com Glória a Deus. Aleluia. proeminência, pregando sobre a necessidade do arrependimento. Aleluia. Proeminência. Glória a Deus. Firmeza, verdade, justiça, lealdade. Eita! Aleluia. Andie! Rebi! Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus está chamando a atenção de alguém chamado André. Meu Deus. Remi! Aleluia. Entre a tchau! Ande, André! Caminhe, André! Aleluia. Ele acreditou em você primeiro! Aleluia. Assim Glória como a ele Deus. acreditou em João Batista. Glória a Deus. Ele acredita em você, André. Aleluia. Ele pregou com preeminência Aleluia. sobre essa necessidade do arrependimento. Ei, João Batista foi direcionado exatamente para isso. Amém. Louvado seja Deus. Deus já te direcionou. Aleluia. Deus já sabe a quem e para que ele chamou Aleluia, Santo. Glória a como Deus. profeta para pregar a verdade do arrependimento. Aleluia. Mas não tenha medo não, quem te justifica é Deus. Não tenha medo não. Não tenha medo do rei Herodes só porque ele está sentado no trono não. Aleluia. Não tenha medo de Antipas. Herodes Antipas, só porque ele era filho do rei. Não tenha medo não. Fale a verdade. A verdade ela cabe a justo que vedera de madera saia aonde Deus que me envia. Deca. Glória a Deus. Aleluia. Deca ao monte e assai. Meu Deus. Aleluia. Ei. Deus mostrou o erro de Herodes Antipas para João Batista. Aleluia. Mas foi para ele ir lá e pregar. Tem vergonha na cara, não? Aleluia. Tem vergonha, não? Você acha que é lindo, é normal? Você fazer o que você está fazendo? João Batista não se acovardou, não, viu? João Batista não teve medo, não, porque ele sabia quem o assegurava. Aleluia. Ele sabia quem foi que o enviou. Eita Deus. Eita Deus. Aleluia. Mandareia. Naia sé.
Está escrito aí, ó, Mateus 3:2, sobre essa passagem. Jesus deu continuidade à mensagem de João. Olha isso. Olha que honra. Aleluia. Olha que honra, Vanessa. Deus confiar em alguém para dar continuidade ao ministério do próprio filho dele. Meu Deus. É forte! É uma honra. Dádio! É uma dádiva. Ó. Manai. Restobe. Eita Deus. Aleluia. Nós estamos dando continuidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É honra, não é pesar não. É, Jesus. É honra, não é vergonha não. Aleluia. Vergonha é Deus confiar em você e você não falar a verdade. Eita Deus. Rei, cantai. Rei, andai. Rei, minai. É forte. Aleluia, Jesus. Vergonha é Deus mostrar o pecado e você ficar calado. É. Hoje eu falei para Clarice, se Deus me revelou, então era para eu falar. Aleluia. Para que Deus ia me revelar algo se não é para cobrar? Exatamente. Da que onde é? Aleluia. Na raia. Ele só me revela para eu cobrar, para que a pessoa não esteja no engano e no erro. Para ela se moldar. Deus não vai revelar algo para você ficar calado, não. Para salvação. É, para crescimento, Aleluia. salvação, rendimento. Aleluia. Eita Deus. Eita. Aleluia. Olha o que Jesus me leva. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Eita. Eita. É merraia. Deus não remenda tecido velho com um remendo novo. Eita. Aleluia. Deus está te renovando hoje. Ei, Deus está te renovando hoje. Glória a Deus. Deus está te renovando hoje. Aleluia. João Batista falou do arrependimento e Jesus, ó, deu continuidade à mensagem de João Batista. Mateus 4:17. Aleluia. O arrependimento também teve parte fundamental na pregação dos discípulos. Marcos 6:12. Depois Jesus declarou que em seu nome o arrependimento para o perdão do pecado deveria ser pregoado a todas as nações. Eita! Lucas 24:47. É o que nós estamos fazendo. Aleluia, glória a Deus. É o que nós estamos fazendo. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos fazendo. Glória a Deus. Primeiro começou com João Batista. Depois com Jesus. Depois com os discípulos e agora com nós. Aleluia, glória a Deus. Agora com nós. Glória a pregação sobre a necessidade do arrependimento também marcou o início da igreja cristã. O arrependimento foi um tema da pregação do apóstolo Pedro no dia do Pentecoste. Olha que lindo. Aleluia. Atos 2:38. Eita Deus. Aleluia. É fiel, Deus fiel. Aleluia. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Aleluia. Ele foi o primeiro. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas. Aleluia. Simão e Simão. Simeão, perdão, e Simão. E a história aqui do apóstolo Pedro era natural. Ele era natural de Betsaida. Aleluia. Na época, era uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Está escrito em João 1:44. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Está escrito Marcos 2:21. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaida. Aleluia. Apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era o apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como ele era. É bem provável que o seu pai, Jonas, também fosse um pescador. Aleluia. Está escrito em João 1:42. E o apóstolo Pedro era casado, tendo tido sua sogra curada por Jesus.
que está em Marcos 1:30. E além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. Aleluia. Está escrito em 1 Coríntios 9:5. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava aramaico com forte sotaque da região da Galileia. Aleluia. Só um pouquinho para a gente conhecer esse primeiro apóstolo de Jesus. Ele foi importantíssimo no dia do Pentecoste. O apóstolo Paulo pregou sobre o arrependimento aos gentios. Pedro, lá no Pentecoste, está escrito em Atos 2:38. E o apóstolo Paulo pregou sobre o arrependimento aos gentios, como nós falamos hoje também com o pastor Valdegene. Glória a Deus. Eita Deus. Ele pregou sobre o arrependimento, Paulo, né? Que era Saulo. Está escrito em Atos 17:30. No livro do Apocalipse, 5 das 7 igrejas da Ásia Menor receberam de Cristo uma importante mensagem sobre a necessidade do arrependimento. Está escrito em Apocalipse 2:5 até o 22 e também 3 até 19. Realmente a Bíblia não deixa dúvida do que o arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Ou seja, se você não se arrepender, não vai herdar o reino de Deus. Isso significa que sem arrependimento não há salvação. Sobre esse aspecto, o arrependimento aparece diretamente ligado à fé. Ai, meu Deus. Saiba, aqui, ó, saiba que o arrependimento está diretamente ligado à fé. Eita, vou complementar. Não é fácil definir o que é fé, pois o ato de crer é algo bastante amplo. Todas as pessoas creem em alguma coisa, até mesmo quem se declara ateu. E isso significa que nem todas as formas de fé é de fato a fé verdadeira. E as pessoas possuem diferentes conceitos sobre a fé. Aleluia. Mas aqui o foco é a definição de que a fé verdadeira, segundo a Bíblia, essa fé verdadeira vai muito mais além do que simplesmente crer. No Antigo Testamento, o termo fé aparece apenas 2 vezes. Deuteronômio 32:20 e também em Abacuque 2:4. Mas se a palavra fé não é utilizada, se a palavra fé está aqui entre aspas, não é utilizada com frequência, expressões como crer, confiar e esperar transmitem o conceito de fé do começo ao fim do Testamento. Aqui a fé é crer, confiar e esperar. Isso significa que a palavra fé aparece principalmente no Novo Testamento e possui muitos aspectos. Essa palavra traduz especialmente o substantivo grego pistis, mas também está presente nos significados do adjetivo pisto e do verbo pisteu. Juntos, eles ocorrem por mais de 300 vezes e transmitem junto o sentido da confiança quanto à fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o aspecto da fé? Aleluia. Foi um tema central da reforma protestante. Por isso, a Igreja Reformada se empenhou muito em estudar o que é fé, a fé bíblica, e destacou 3 aspectos da fé. 3 aspectos da fé. Aleluia. A reforma protestante foi um fenômeno que ocorreu no século XVI na Europa e ressaltou na divisão da igreja entre católicos e protestantes. Os protestantes questionaram as doutrinas e o rumo da igreja medieval, que atravessava um período de grande crise e se afastava cada vez mais das Escrituras. É isso. É só para a gente
dar um pouquinho aqui para a gente entender o que é a fé. Amém? Normalmente o estudo aqui que a gente tem feito faz uma definição entre dois tipos de arrependimento. Atrição, olha só, 2 tipos de arrependimento. Atrição e contrição. O primeiro, que é a atrição, é um tipo de lamentação. Lamentação superficial acerca do pecado. Aleluia. Especialmente com a relação à sua punição. Esse tipo de arrependimento não resulta no abandono do pecado. Essa aí é a atrição. Ela não resulta no arrependimento dos seus pecados e nem mesmo nas súplicas pelo perdão de Deus. Meu Deus, esse arrependimento não é acompanhado de fé salvadora, mas é uma reação humana diante do castigo pelo pecado. Um exemplo desse tipo de arrependimento é aquele demonstrado por Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Ele entregou algo por causa de um problema que ele estava vivendo ali, existencial. Entregou, vendeu, na época era justo isso. Existia um costume deles venderem, fazerem negócios. E Esaú fez com Jacó, e até dizem que Jacó roubou, mas Jacó não roubou. Era naquele tempo, eles tinham, sim, era um costume deles fazerem isso. Ele vendeu para Jacó e depois se arrependeu. Mas ele já tinha dado. Então foi algo que ele, de repente, deu, achando que ia ser uma coisa boa, né? E total, mas não. Logo em seguida ele se deu conta do que ele tinha feito. Então aqui, esse é um exemplo, Esaú, que está escrito em Gênesis 27, 30 até o 46. E em nenhum momento Esaú se arrependeu. Ele estava passando por algo, uma necessidade, falou, vou dar. Mas logo em seguida, ele não tinha se arrependido de entregar a primogenitura. É isso mesmo. Ele só foi uma coisa momentânea. E verdadeiramente ele não se arrependeu do seu pecado. Ele apenas lamentou as perdas causadas por ele. Está escrito também em Hebreus 12, 17. Outro que demonstrou esse tipo de arrependimento, vazio. Arrependimento vazio. Foi Judas. Judas. Ele simplesmente errava e tinha esse arrependimento, entre aspas, aqui, que é o que eu falei, que é atrição, é um sentimento, né, de culpa, mas não de um arrependimento verdadeiro. Judas também, ele sentia esse tipo de arrependimento, de lamentação, mas não se arrependia verdadeiramente do seu pecado. Não. Judas não se arrependia. Ele demonstrou esse tipo de arrependimento vazio. E era Judas e os Iscariotes, né? Está escrito em Mateus 27, 3 até o 5. E o segundo tipo de arrependimento é chamado de contrição. Esse é o arrependimento verdadeiro, de que expressa um profundo sentimento de contrição diante do reconhecimento da pecaminosidade humana. Aqui, quando você realmente se arrepende de todos os erros que você tem feito, tem causado, aí sim, é algo que você percebe, é algo que você analisa, é algo que você acredita, mas quando você vê a gravidade daquilo que está causando a você, a sua vida, você se arrepende, aí tem essa mudança, né? Esse giro. Aí você se volta para o seu arrependimento. Está escrito em Salmo 51, 3, 5. Esse arrependimento não apenas reconhece o pecado e se afasta dele. Ele reconhece o pecado e também se afasta dele. Ele também implica no movimento contrário ao pecado. Me arrependi. Agora eu não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer aquilo. Agora eu tenho a certeza de que eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais viver errando, pecando
traindo, usando droga, bebendo, mentindo. Não, eu não quero. A sua própria mente, ela te traz a memória de que você não precisa, quando é arrependimento verdadeiro. O seu subconsciente te alerta de que você já não faz mais isso. O Espírito Santo te alerta, você não pode mais fazer aquilo. Aí sim, houve um verdadeiro arrependimento. Aí é onde se você fosse pro bar, você não vai mais. Se você usava a droga, você não vai mais para o lugar onde tem a droga. Se você se prostituía, você não vai mais procurar um lugar de prostituição. Você verdadeiramente se converte, se arrepende e não mais vai até esses ambientes que um dia dominavam você. Ele também implica no movimento contrário desse pecado, inclinando-se na direção correta, voltando-se para Deus. O verdadeiro arrependimento pode ser recebido nas palavras, percebido aqui na palavra do rei Davi. O verdadeiro arrependimento pode ser percebido nas palavras do rei Davi. Quando ele pediu, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pediu, ele sabia que ele era fraco, que ele era falho, que ele podia errar, que ele podia fraquejar, mas ele falou, Deus, o Senhor que é maior do que tudo que eu possa vir a fazer de errado, então crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, se vier o pecado, você não se abala, você não se deixa levar. Crie em mim uma fortaleza, crie em mim, Senhor, algo, uma blindagem, né? Que vem do Senhor para que eu não venha me deixar levar pela aparência do mal. Está escrito em Salmo 51:10. Esse tipo de arrependimento só pode existir no espírito, aqui ó, no espírito quebrantado. Só pode existir no espírito aquebrantado, num coração compungido e contrito. E certamente Deus não desprezará. Olha isso. Enquanto você achar santo, duro o suficiente, né? Aí você não consegue acessar. Aí você não consegue chamar a existência. Porque Deus, ele falou, ó, ele só vai num coração compungido e contrito. Enquanto você se achar certo do que você é, do que você faz, ele não se volta da maneira que ele precisa se voltar. Ele precisa observar em você um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Aí, quando você estiver exatamente nessas condições, Deus certamente não desprezará você. Não desprezará. Salmo 51:17. Aqui, ele fala sobre o entendimento como um dom de Deus. Aí você precisa entender que você precisa se converter. Você precisa entender que você precisa parar de errar. Entender que você precisa fugir da aparência do mal. É você. E é dom. Dom de Deus. Resultante na regeneração. Quando você reconhece, ele te regenera. Olha isso. Aleluia. Te regenera. Vamos falar um pouquinho sobre regeneração, para a gente entender? Aleluia. Novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem. Ó, novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua vida, transformando sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo e a fazer aquilo que é correto diante dele. Aleluia. Meu Deus, regeneração
é tudo isso. É você ter um novo nascimento. É você agir de uma maneira diferente, sendo transformado, a inclinar-se para o bem e tendo a disposição para fazer o bem, se capacitando através do Espírito de Deus para fazer somente aquilo que agrada a Deus. A verdade de que o homem precisa nascer de novo, isto é necessidade da regeneração. É um dos pontos centrais da teologia cristã. Aleluia, glória a Deus. É você se regenerar. E aqui muitos ainda não entenderam isso. Ainda não sabem o que é a regeneração. Ter um novo nascimento em Cristo. Aleluia. Você precisa se converter. Não se convencer, mas se converter dos seus pecados. Você precisa estar convicto. Você precisa ter a certeza de que você não pode chegar até Deus se ainda não se regenerou, se ainda não se converteu e se ainda não se arrependeu de todos os erros. A pergunta aqui de Nicodemos, olha só que interessante, que legal. Aleluia. Quando nós não nos convertemos, quando nós não nos convencemos de que nós precisamos ter uma rota nova, um giro que nos leva a outro caminho, né? Uma dos exemplos que Jesus dá é Nicodemos. Ele era um homem sábio. Aleluia. Fariseu, homem da lei, doutor da lei, da lei. Aleluia. Ele ensinava, né? Sim. Nas sinagogas. Sim. E nos templos, quando Jesus estava passando, na sua passagem do seu ministério. Aleluia. Glória a Deus. E aí, numa certa feita, ele chegou até Jesus. Ele foi até a noite. Glória a Deus. Foi escondido para que os outros não percebessem que ele estava indo atrás de Jesus. E ele não percebeu o significado do que era nascer de novo. Aleluia. Assim, ele não percebeu. Olha aqui, a pergunta de Nicodemos sobre como é possível o homem nascer de novo, ainda permanecendo sendo a pergunta de muita gente. Hoje, muita gente pergunta, como eu devo fazer para ser uma nova criatura? Como eu devo ser? De que maneira eu devo agir? Está escrito em João 3,4. Glória a Deus. Foi a pergunta de Nicodemos, Senhor, como é que eu devo nascer de novo? Que maneira, se eu já sou tão grande, será necessário voltar para o ventre da minha mãe? Meu Deus. Aleluia. E a Bíblia, elas nos explica, né? Aleluia. O termo da regeneração como uma expressão. Novo nascimento. Regenerar-se. Nascer de novo. Aleluia. E aqui é como um sinônimo para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos remidos. Aleluia. Ou seja, se você não se converter, não se convencer e não se regenerar, você não tem como ser aí instruído, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Quando é com você diretamente. A não ser que seja por um pastor ou por um servo de Deus. Mas quando é diretamente por você, se você não estiver nessas condições, você não tem como, o Espírito Santo não te acessa. Ele não chega de maneira que ele precisa chegar até você, se você não estiver regenerado. Aleluia. É muito sério, né? Glória a Deus. Ele que tem que te instruir, ele que tem que te alertar. Aleluia. De que os seus erros podem desagradar a Deus.
é na sua consciência, né? No subconsciente. Aleluia. E para ele estar, você tem que estar remido, lavado. A palavra regeneração traduz o termo grego palingenesia, né? Palingenesia. E no Novo Testamento, está no Novo Testamento. Esse termo é aplicado 2 vezes. A primeira está no Evangelho de Mateus. Aleluia. E refere à restauração. Restauração. E também Mateus 19, 28. Enquanto que a segunda está na epístola de Paulo a Tito, onde o apóstolo a utiliza no contexto da salvação do homem. Tito 3,5. A expressão novo nascimento e outras correlatas a ela, como ser vivificado, nascido de Deus. Aleluia. São também utilizadas no Novo Testamento para transmitir a mesma verdade e servem perfeitamente ao objetivo de indicar uma mudança drástica na vida do indivíduo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. A Aleluia. paz ao pastor Ronaldo Lourenço. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aqui existem doutrinas, né? Para que a gente possa ser inserido. A doutrina acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia. Se você ler, vai falar sobre isso em vários momentos. Mesmo no Antigo Testamento, as Escrituras apontam para a necessidade do homem nascer novamente. Exemplo, no Salmo 51, encontramos o salmista Davi falando da condição natural do homem como pecador. Ao dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Está em Salmo 51, 5. Aleluia. Esse faz parte do Velho Testamento. Nesse salmo, Davi está apontando para o pecado original, que significa o pecado derivado da nossa origem, no sentido de que a pecaminosidade marca a todos os homens, sem exceção, desde o nascimento, fazendo com que a sua oração seja inclinados ao mal, antes mesmo de cometerem algum tipo de pecado. Aleluia. Logo em seguida, ao reconhecer a total depravação do homem, o salmista entende que apenas uma intervenção divina é capaz de capacitar o homem a fazer o que é correto diante de Deus, através de um novo coração e um coração puro, renovado e de um espírito reto. Salmo 51, 10. Na profecia do profeta Isaías, lemos que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Está escrito em Isaías 57, 15. O mesmo também foi profetizado através do profeta Ezequiel, quando Deus diz, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Está escrito em Ezequiel 36, 26. Já no Novo Testamento, a doutrina da regeneração se torna ainda mais clara. O próprio Jesus falou sobre ela em sua em sua conversa com o fariseu Nicodemos, advertindo-o sobre a necessidade de que o homem nascer de novo. Está no livro de João 3. Os apóstolos também escreveram detalhadamente sobre esse tema. Está em Coríntios, 2 Coríntios 5:17, Efésios 2:5, Colossenses 2:13, Tito 3:5 e também 1 Pedro 1:3 até o 23. Aleluia. E o que significa nascer de novo? Nascer de novo significa nascer do alto. Aleluia. Nascer de Deus. Nascer com um novo espírito. Está escrito em João 3:3, isto é, ser nascido de Deus. 1 Pedro 1:3. Ser vivificado por Ele. Está escrito em Efésios 2:1 também, até o 5. E ser de novo gerado da semente incorruptível da sua palavra. Está em 1 Pedro 1:23.
significado do novo nascimento é tão profundo e o seu efeito tão radical que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura. Olha isso. Aleluia. Meu Deus. Segundo Coríntios 5,17. A expressão nascer de novo. A expressão nascer de novo é utilizada para traduzir uma colocação grega no diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado no Novo Testamento e no Novo Evangelho de João. O termo grego original traduz em muitas versões como nascer de novo, pode ter tanto o sentido de nascer de cima ou nascer do alto, sendo que esse sentido é o mais usual, como também pode ter o sentido de nascer de novo ou nascer mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Explicação melhor, só se Deus descer na terra e falar, né? Mas não vai ser assim. Vai ser através dos vasos, Aleluia. Através das pessoas Glória a que Deus. Deus ortogou, Sim. levantou e confiou para falar Glória a Deus. das boas novas. Aleluia. Amém? Amém. Eu creio que ficou muito bem explicado, ficou Aleluia. profundo Glória a Deus. né, essa instrução, essa direção. E eu tenho certeza que se alguém estiver ainda aí nas condições de que não se encaixaram, não se enquadraram o que Deus está falando, então, por favor, analise-se o homem a si mesmo. Aleluia. E converta-se Glória a dos Deus. seus erros, né? Amém. Que Deus possa ter misericórdia, Glória como a tem Deus. tido de cada um de nós. Amém. E que Ele possa fazer a boa obra em nós, por Amém. nós Em nome e de através de Jesus. nós. Amém. Primeiro nós temos que reconhecer que nós estamos Sim. errados, Sim. para que o Espírito de Deus habite Amém. em nós, tá bom? Amém. Vanessa, meu amor, nós temos 10 minutos e temos aqui Jesus. recados. Temos, apóstolo. Vou falar então só os recados, tá? Por favor. Nós tivemos um áudio do cantor Nilmar, Amém. São Alberto, Paraguai. Nós tivemos um áudio da pastora Luísa. Nós tivemos Amém. um pedido de louvor aqui da nossa irmã Amália Ortiz, lá da cidade de Toledo, no Paraná. Louvado seja Deus. Pedido de louvor também da diaconisa Elisângela Benfica. Abraço a todos aí de Paraná, em nome de Jesus. Nós temos aqui também um pedido de oração da nossa irmã Eliana Ribeiro, pedido de oração pelas todas as áreas da sua vida. Nós temos aqui também pedido de oração da nossa irmã Dani Silva de Marília, lá em São Paulo. Marília, sim. Ela pede oração por uma senhora que está internada, o nome é Vilma, está lá em Marília também. Sim. Consequências do Covid, os irmãos intercedem por ela. Sim. A família, inclusive a mãe dela, está muito preocupada. Pedir de oração também pela vida da mãe da nossa irmã. Deixa eu ler direitinho aqui. Boa tarde para todos vocês aí da rádio. Paz do Senhor. Peço oração por mim, pela minha mãe, que só tem ela e meu irmão e minha irmã. Raimunda e minha mãe. Kátia, Raíssa, Ruth, Geniesso, Cleiton. Ela Amém. perdeu o pai recentemente. Esse pedido de oração é lá do Rio Grande do Norte, Amém. da nossa irmã Vanessa. Rio Grande do Norte. Ó, sonho de consumo, eu fazer a palavra lá, eu pregar a palavra lá. Amém. Nas dunas, né? Nas dunas. brasileiras. A voz que clama no deserto. E as areias são tão branquinhas, né? Vanessa, é lindo lá, eu tenho vontade de ir lá. Tem alguém que estava aqui com a gente no aplicativo, estava dando tchau, nem sei o nome, mas ela estava aqui ao vivo com a gente, como muita gente está. Aqui nós temos muitas pessoas que estão ao vivo com a gente nesses aplicativos, né? Já tem muitas pessoas aqui. Aqui só em um tem mais quase 20.020, olha só que tá ali. Aleluia. Ali em glória a cima, meu Deus, é muita gente, né? Amém. Louvado seja Deus. E tinha a irmã aí que estava conosco. E nesse aplicativo aqui tem quase 2.000 pessoas já. E a gente agradece a Deus por estar aí Aleluia. soprando o nosso Amém. nome através do programa aqui. Louvado Em nome de seja Jesus. E também tivemos um pedido de louvor também da nossa irmã Nice Brandão, da Igreja Arca Sagrada. Amém. Mãe do Tiaguinho. Ah, Tiaguinho, ai que Glória a lindo. Deus. Um beijo pro Tiaguinho. É, Vem encontro aqui, né? Que bênção, né? verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então são Aleluia. esses aí os pedidos de louvor e de oração. Amém. Aleluia. Gostaria. Mandei pra Bispa Luciana. Amém. Ela vai responder porque ela está na igreja, né? Está lá no templo e Amém. está respondendo. E eu gostaria que a gente tenha alguns minutos aí
aproveitar que nós estamos com os obreiros aqui, os missionários, Amém. e os discípulos de Jesus, né? Aleluia. Clarice, eu Glória queria a que você Deus. desse aí alguma palavra, Amém. que eu sei que Deus te usa profundamente Amém. e não posso deixar de ser abençoado por você. Amém. Louvado seja Deus. Então, aproveitando a rica oportunidade, né? O Senhor pediu para compartilhar com os irmãos aqui Atos 3. Ó, Amém, amados? amém. Atos 3:19, que diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eita! Aleluia. E venham assim os tempos do refrigério, pela Aleluia! presença do Senhor. Olha Aleluia. isso. Amém. Olha que coisa linda, né? Então, sem refrigério não tem, sem arrependimento não tem refrigério. Não existe arrependimento sem... Não existe Refrigério. refrigério sem arrependimento, É. amados. E aqui o Senhor está sendo bem claro para apagar os vossos pecados. Então é necessário arrependimento para que os nossos pecados Sejam sejam apagados. apagados e aí sim vem o refrigério. Olha isso. Então se você está sofrendo, É se atribulado, né? se você está atribulado, se você está passando por dificuldades, analise-se, né? Veja o que você precisa fazer. Você precisa se arrepender para que o Senhor possa te trazer um refrigério, para que o Senhor possa te abençoar. Muitas das vezes a gente está passando por situações e a gente não entende, mas a gente em nenhum momento para dizer, O Senhor, porquê que tá assim, né? me perdoa, né, por algo que eu fiz ou que eu tenho praticado e tenho te desagradado. Então, me ensina, me ajuda, né? Muitas das vezes a gente está fraco como o rei Davi, né? Mas se a gente se colocar na presença de Deus e clamar, o Senhor, ele vai ouvir e vai nos atender. Ele diz que até das escuridades ele escuta. Sim, eu digo por experiência própria, que eu estou passando por um processo, Isso que mesmo. eu tenho clamado ao Senhor e ele tem me respondido. Eu creio. Ele tem me fortalecido, porque verdadeiramente nós somos fracos, mas a palavra de Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. É isso. Nós só somos fortes, amado, quando a gente se arrepende. Sim. E quando a gente se coloca diante de Deus em arrependimento, para que o Senhor venha nos aliviar, venha nos trazer refrigério daquilo que nós mesmos causamos na nossa vida. E aí eu entendo, Clarice, que se a pessoa está vivendo tanto adversidade, tanto problema, é porque não se arrependeu ainda. Sim, exatamente. Porque ele diz que o refrigério, a calmaria, só vem depois que se arrepende. Exatamente. Foi o que você acabou de falar. Amém. Louvado seja Deus. Então é necessário a gente se arrepender para ter paz. É. Sem arrependimento não existe paz, não existe tranquilidade, não existe bênção. As bênçãos só vêm após o arrependimento. É isso mesmo. Você quer ser abençoado por Deus? Se você não se arrepende, é uma barreira, né? Exatamente. É como se você dissesse assim, não, eu não creio em nada. Né? É uma falta de fé. Isso. Né? Se você não se arrepende, você não está tendo fé que Deus pode fazer algo na sua vida através do seu arrependimento. É isso aí, é desse jeito. Então, o refrigério vem através do arrependimento. É o que Deus está nos dizendo. As promessas, né? Amém, é muito mais além do que a gente pode. De repente, a gente é uma situação que a gente quer, mas se arrepender mudou a situação. Mas está muito mais além. Existe o reino, existe as bênçãos, existe a promessa. São mais de 8.000 promessas que nós temos aí na Bíblia, né? E às vezes você deixa de viver porque você não se arrepende daquilo que você tem feito. Exatamente. Né? E o arrependimento, ele pode, quando você se arrepende, ele pode abrir portas assim sobrenaturais, né? Quando a gente se arrepende do que a gente está desagradando a Deus. De repente, às vezes, tem gente que nem reconhece, porque não vê, não enxerga, mas quando você fala, Deus, aonde eu estou errando? É verdade. Ele te mostra, ele te aponta, olha, você está errando ali, o próprio Espírito aqui. Santo te incomoda. Porque às vezes a gente não para pensar que a gente está errado, né? Exatamente. Esses dias mesmo eu perguntei, Senhor, o que está errado para não estar acontecendo tal coisa? Né? Você tem que se questionar e questionar Deus o porquê das coisas não estarem andando, porque de repente você acha que está bem e não está. Não enxerga com os olhos espirituais o que precisa ser mudado. Exatamente. E aí você se prejudica por isso. Tem que perguntar sim. Vanessa, meu amor? Aleluia. Já tô com saudade, Aleluia. né? Já está terminando o programa? Foi benção. Tava com saudade. Ela ficou, acho que 4 semanas. 3. Foram 3. Deixei Deus me usar. Amém.
Eis-me aqui. Aí ela já voltou potente. Eita, glória. Me preparei para isso, Vanessa. Tem que ser assim mesmo. Amém, meu amor. Tem que falar a verdade. A verdade cabe em todo lugar. Queria agradecer a todos vocês. Deus abençoe. Sem vocês, a obra, o ministério não seria completo, né? O pastor Valdemar aqui também, que esteve nos acompanhando e respondendo o pessoal aqui do Facebook, das outras plataformas. O pessoal está chegando, sempre está aí aparecendo. Deus abençoe a todos vocês. Tem um rapaz, quem é esse moço aqui que chegou agora? O sinal caiu. O sinal dele caiu, que pena. Mas ele, tem muita gente, olha, é gente demais. Eu preciso terminar o programa, mas eu já agradeço a todos vocês que estiveram nos aplicativos aqui, o pessoal do Ministério Estrela da Manhã, Luísa, a Neide, né, a Ariadne, Camila, Maria, enfim, todos os obreiros que fazem o corpo de Cristo no Ministério Estrela da Manhã. Todos vocês, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, nós estaremos hoje com a ceia, né, a ceia do Senhor, ministrando a ceia, começando o ano aí já, né, com a primeira ceia do ano. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus está dando dons espirituais aqui, viu, Vanessa? Ele acabou de me falar que está abrindo a visão espiritual de muita gente, né, que está dando profundidade na obra dele, os dons. Ele está aperfeiçoando os dons, abrindo canais, né, portas espirituais para as pessoas que estiveram aqui. E quem tiver vontade de crer, aleluia, receba, em nome de Jesus. Está dando profundidade em chamada, em dons aqui, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Pastor Valdegene, muito obrigada. Valesca, Vanessa, missionária Clarice. E semana que vem nós estaremos de volta, né? Se assim o Senhor nos permitir. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Aqui o Face, a Rádio Difusora da Paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus a todos vocês. Coração a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana. Amém. Abençoada, cheia de prêmios e presentes. E bênçãos e promessas e milagres. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Num novo cenário. Mas com a mesma unção, com o mesmo Deus, com a mesma autoridade, com a mesma promessa, com os mesmos milagres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem na paz, coração, amém. Até daqui a pouquinho. Tchau!